Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta e compartilhe os vídeos aí. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Muitas dúvidas surgem em torno da reencarnação, porque também muitas pessoas, às vezes, não têm o hábito de procurar, de ler obras que trazem resumos ou explicando sobre a reencarnação. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, nós temos várias perguntas que falam sobre a reencarnação. A partir da 166 vocês já podem ler. Aliás, leiam o Livro dos Espíritos inteiro para vocês adquirirem mais conhecimento espiritual. Independente se você é espírita ou não, sendo espiritualista, acreditando aí na reencarnação, já é bem válido. Bom, hoje eu vou trazer um caso pessoal que eu vivenciei sobre a reencarnação. Como assim vivenciou, William? Vivenciei, pois os espíritos que trabalham comigo através da mediunidade foram me dando informações de como que seria essa reencarnação. E eu vou contar o caso para vocês, é um caso interessante, aconteceu há alguns anos, mas a espiritualidade às vezes demora alguns anos para liberar para a gente falar alguns casos. E esse caso passou-se muitos anos e depois eles liberaram para eu contar, claro, não dando o nome das pessoas, mas trazendo o caso para aprendizado. São pessoas muito próximas a mim e nós vamos relatar o caso. Bom, eram dois irmãos gêmeos, eles têm aproximadamente a minha idade, são meus primos e viviam perto de mim. Nós tivemos um contato muito grande na infância, estudamos junto inclusive brincávamos na rua, viajávamos, enfim, tínhamos ali uma vida, uma rotina. E além de ser meus primos, serem meus vizinhos, meus amigos de escola, é claro, houve ali uma grande amizade, um grande amor. E sem dúvida nenhuma, eles aí estão vinculados a mim em outras reencarnações, depois eu vim a saber pelos espíritos amigos. Bom, o que aconteceu? Os dois cresceram, se tornaram adultos e através das escolhas deles, eles começaram a gostar muito de raves. Para quem não sabe, hoje eu não sei se fala raves, né? Mas há 10 anos atrás nós falávamos raves ou festas de músicas eletrônicas. E eles iam muito para essas festas e cada um tinha uma moto, eles iam nas motos, um numa moto, outro na outra moto. E claro, como todas as festas, eles usavam bebida alcoólica, drogas, eu particularmente não sei se eles utilizavam. Mas, enfim, nesse dia que ele desencarnou, um deles, ele estava realmente alcoolizado. E o que aconteceu? Eles voltaram dessa rave por volta de 5 horas da manhã e um deles, o que desencarnou, veio um pouco à frente, uns 5 minutinhos na frente dele, ultrapassou, foi embora e quando deu uns 5 minutos que ele tinha ido, o outro pegou a moto e foi. E esse que estava na frente bateu de frente com o ônibus. Batendo de frente com o ônibus, ele desencarnou quase que na hora. Pelo que os médicos falaram, ele ficou aproximadamente alguns minutos vivo e depois já desencarnou. O irmão dele veio atrás, viu a cena, viu o acidente, viu ele tirado lá no chão, e aí foi aquela comoção, e vocês podem imaginar como que doeu isso para a nossa família, principalmente para a mãe, para o pai dele, para o irmão dele, porque ele tinha apenas 21 anos quando ele desencarnou, por um acidente de moto. Bom, e aí, no velório, eu fui no velório, obviamente, como uma pessoa da minha família, doeu muito. E eu vi o estado que a mãe dele, a minha tia, ficou, um estado depressivo muito forte. Vi como o irmão dele ficou, vi como o meu tio ficou. E subitamente, eu sendo espírita, tendo a mediunidade, eu comecei a orar por ele, a envolver o espírito dele, a envolver as pessoas encarnadas que ficaram, e comecei a pedir. Por quê? Ele foi um suicida indireto. Ele bebeu muito, pegou uma moto em alta velocidade e não respeitou o cruzamento. Então ele estava totalmente errado.
Ele estava alcoolizado, ele estava em alta velocidade, não respeitou o cruzamento e bateu. Então ele foi um suicida indireto. Muitas pessoas têm dúvida do que é um suicida indireto. É quando você coloca a sua vida em risco conscientemente, você vai aos poucos, e no caso dele, você pode ir aos poucos se alimentando mal, usando algum tipo de droga, usando álcool em excesso, e no caso dele foi isso. Você também encher a cara, beber no final de semana, beber numa festa, pegar o carro, ir para uma rodovia em alta velocidade, se você bater o carro e desencarnar ou bater a moto, você vai chegar no plano espiritual como um suicida indireto. Isso é fato. E foi o caso dele. E por saber disso, eu fiquei muito angustiado e comecei a orar. Levei o nome dele para a mediúnica, o nome dos pais dele, o nome do irmão dele, e comecei a aguardar. Passou-se meses, eu acredito que passou quase um ano. Um belo dia eu sonhei com ele. Eu sonhei que nós estávamos como se fosse numa praça, num banco. Eu estava nesse banco sentado, e aí ele chegou e sentou e conversou um pouco comigo. Eu lembro que ele estava muito, parece que anestesiado, não sabia muito bem direito. Eu não lembro o que ele me falou. Eu só tenho essa sensação dele estar um pouco cabisbaixo, e eu conversei muito com ele, e eu não lembro o que também, mas enfim, eu acordei com essa nítida sensação. Poxa, eu sonhei com o meu primo que desencarnou. E nós continuamos, eu continuava levando o nome dele para as mediúnicas, continuava orando para ele no Evangelho no Lar, continuava orando pelos meus parentes que sofreram com isso, e um belo dia a espiritualidade chega e fala, depois de um dia que eu falo, pessoal, depois de alguns anos, passou-se os anos, acredito que 8 a 9 anos, e a espiritualidade chegou para mim e falou assim: olha, seu primo já foi socorrido, graças a Deus ele já está bem melhor, mas foi-lhe concedida uma oportunidade de uma reencarnação rápida. Ele retornará para a Terra. E aí na mesma hora eu tive o ímpeto de perguntar, eu falei, poxa, mas para onde, né? Mas fiquei na minha, e a espiritualidade falou, não, ele irá reencarnar na mesma família. Como ele não tem a possibilidade de voltar de novo como filho, porque a mãe dele já está na fase de idosa, não tem mais como gerar, ele voltará como filho do irmão dele, que era gêmeo com ele. E aquilo me chocou, porque o irmão dele é uma pessoa extremamente que sempre falava que não queria casar, e ele não namorava, ele simplesmente ficava, né? Não tinha vínculos. E eu falei, poxa, mas ele nem namora, então deve ser um filho fora do casamento. E a espiritualidade falou assim, captou meu pensamento, né? Falou, não, será um filho dentro do casamento, ele vai casar, mas você vai ver, aguarde. E aí passou-se alguns meses, e um belo dia, esse meu primo me mandou uma mensagem no WhatsApp, me convidando para o casamento dele, que ele iria casar dentro de 3 meses e que se eu poderia comparecer. Eu fiquei curioso, falei, poxa vida, você casando, né? Até brinquei com ele assim. Aí ele falou assim comigo, você não sabe o que aconteceu. Eu conheci uma pessoa e a gente se gostou bastante, né? A gente começou a namorar e ela engravidou. Engravidou com poucos meses que a gente estava namorando, e eu resolvi casar. Eu acho que ela é a pessoa certa para minha vida. E a espiritualidade já tinha falado que essa pessoa que ele iria conhecer tinha vínculos também com eles, com os irmãos em outras reencarnações. E ela agora cederia o útero para que ele retornasse através desse suicídio indireto. E aí eu fui no casamento, chegando no casamento, ela estava aproximadamente com 4, 5 meses de gestação, ainda não sabia o sexo. E aí ele me perguntou, você acha que é o quê? Eu falei, olha, eu não acho não, eu tenho certeza que é um menino. E aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque sim. Eu não contei pra eles isso, porque eles não são espíritas, eles são católicos, eu não sei se acreditam muito ou pouco na reencarnação, porque temos alguns católicos que acreditam, ou que, se tiver uma chance e tudo mais. Enfim, esse meu primo voltou, está reencarnadíssimo, graças a Deus, está aí aproximadamente agora com alguns primeiros anos de vida, caminhando aí na Terra novamente. Vamos lá, as nossas discussões. Por que ele voltou, gente? A espiritualidade falou o seguinte, ele voltou rápido porque ele precisava evoluir com essa família. Esse pai, essa mãe, esse irmão, ele precisava evoluir. Então não que meu primo tivesse méritos, mas pela comunhão da família, pelos méritos que os pais dele têm, ele foi-lhe concedido uma reencarnação rápida depois de 8 anos, e ele vai voltar no mesmo núcleo familiar. Por quê? Ele vai ser neto dos antigos pais,
e vai ser filho do irmão. Então ele precisava conviver com esse irmão nessa encarnação até eles ficarem idosos. Como não pôde pela via de sendo irmãos, a espiritualidade lá em cima chegou, provavelmente eles reuniram, falaram não, ele voltando como filho, ele vai ser o neto, os avós vai conviver, o irmão vai conviver e provavelmente os tios também, que eram tios na outra encarnação, e os primos também vão conviver, porque acaba que eu também estou convivendo, acaba que os meus pais estão convivendo porque moram perto e ali tem uma convivência diária e ele não perderia essa reencarnação por completo. Pode ser que ele também tinha méritos de outras reencarnações, e isso entrou na cota de serviço. Mas a espiritualidade falou, para que deixar ele aqui no plano espiritual, se ele está numa depressão, se ele está triste, se ele pode voltar para a Terra e ser ainda o filho do irmão dele, que ele amava tanto que era irmão. E eles eram, gente, um em carne, eram gêmeos, porque tem gêmeos que brigam. Esses gêmeos não, eram um em carne, aonde estava o outro estava, eram muito amigos. Claro, todos os irmãos brigam, obviamente que eu não vou falar aqui que eles não brigavam, brigam, mas tinham um amor, uma reciprocidade muito grande. E aí ele retorna para o seio da família, como suicídio direto. Muitas pessoas perguntam, poxa, mas a reencarnação pode acontecer assim rápido? Bom, em primeiro lugar não foi rápido, demorou 8 anos. Segundo, que sim, tem reencarnações que às vezes a espiritualidade, observando que vai ser melhor para o espírito e para a família que ele vai reencarnar, às vezes volta só para ter um choque anímico maior, para reestruturar o perispírito, aí às vezes a pessoa fica encarnada 1 ano, 2 anos ou até meses e retorna para o plano espiritual para se preparar para uma outra reencarnação. No caso desse meu primo, eu acredito, pelo menos a espiritualidade não me falou se ele vai desencarnar cedo ou não, apenas falou que ele está reencarnado e claro, provavelmente pode ser que ele resgate alguma coisa do suicídio direto. Agora, se ele vai desencarnar muito velho ou muito novo, isso vai depender, eu não sei, sinceramente. Em muitos casos de suicídio direto, algumas encarnações são mais rápidas, mas isso aí vai depender um pouco, é claro, da evolução, enfim, do espírito ali. Como eu disse na outra reflexão, cada caso é um caso, então cada caso de reencarnação é um caso. É claro que nós já passamos do reino animal, nós já evoluímos. Por nós termos evoluído, nós não reencarnamos imediatamente. Outro dia eu estava lá no Facebook, uma pessoa perguntou no grupo de espiritismo, o meu pai morreu tem 10 meses, a minha irmã está grávida, o meu pai pode estar vindo como esse meu sobrinho? E aí, qual que é o bom senso que nos diz, gente? Não. Por quê? O pai dela desencarnou tem 10 meses. A irmã está engravidando agora. É um espaço de tempo muito curto. Então a lógica diz que não é o pai dela. Ah, William, é impossível ser o pai dela? Não, não é impossível. Mas é muito difícil. Ainda mais pelo que ela falou lá no comentário, o pai dela era idoso, desencarnou idoso. Então provavelmente essa pessoa vai ter um tempo de adaptação no plano espiritual. E aí talvez, daqui a alguns anos, isso pode, 10, 15 anos, dependendo do espírito, ele pode vir. Quando o espírito é mais evoluído, gente, ele fica mais tempo no plano espiritual. Quando é menos evoluído, ele fica menos, porque ele tem a oportunidade, Deus dá essa oportunidade dele reencarnar rápido para evoluir mais rápido. Beleza? Nas nossas reuniões mediúnicas, sempre a gente tem casos assim de espíritos relatando, olha, eu desencarnei há 1 década e agora eu tô vindo aqui agradecer vocês, eu fui socorrido e agora eu vou reencarnar. Nós tivemos casos assim de espíritos, mais pra frente eu vou trazer outros casos, sem trazer nomes, de espíritos que nos falaram que reencarnaram às vezes com 12 anos depois de desencarnar, com 18, então isso depende, isso varia. E muitas pessoas podem questionar, e no suicídio direto, quando a pessoa se mata mesmo, pode ter uma reencarnação rápida? Pode, depende também do mérito desse espírito, de como ele está no plano espiritual. Às vezes há uma reencarnação rápida porque a misericórdia divina permite a esses espíritos vir para reestruturar o perispírito. Então eles têm choque anímicos nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas Brasil afora ou nos centros espiritualistas. Eles têm esse choque anímico, eles acordam um pouco a consciência deles, sai daquele estado de dor e às vezes reencarna. Reencarna e às vezes fica meses ou anos, poucos anos e volta para o plano espiritual, como eu disse, se preparando para uma nova reencarnação. Então a face da reencarnação tem várias receitinhas que eu digo aí. São várias formas, depende muito da evolução.
Para encerrar, eu vou ler aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, que diz: como pode a alma, na pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante uma vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os espíritos vão responder: sofrendo a prova de uma nova existência. Pois é uma prova, né, gente? Nós estarmos vivos, passando pelos problemas, passando pelas dificuldades, todos, independente do seu grau que você se encontra hoje em evolução espiritual, independente de quanto dinheiro você tem, independente se você tem formação superior ou não, você está passando por algum probleminha aí na sua vida. Porque a reencarnação é isso. Mesmo os espíritos evoluídos, como eu já disse, ele pode ter menos prova, mas ele vai ter experiência corporal. E a experiência corporal às vezes dói. Às vezes a gente tem que passar por momentos de dor psicológicas ou dor física. Aí Kardec pergunta lá: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso será necessária a prova de uma vida corporal. Então é necessária a reencarnação para nós. A alma, na questão B, o Kardec pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? Muita gente também pergunta isso. Então eu já reencarnei muitas vezes e ainda vou reencarnar? Sim, sem dúvida. Se você não atingiu a perfeição, provavelmente você vai reencarnar. E como nós estamos ainda numa mediana de evolução, os espíritos que estão na Terra estão numa mesma evolução mediana, provavelmente muitos de nós ainda vamos reencarnar milhares de vezes. E já reencarnamos outras centenas de milhões de vezes. E aí os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, os espíritos respondem. E a letra, na subpergunta C, o Kardec pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que deve se entender? Os espíritos são muito curto e grosso nas respostas, porque eles... Espírito evoluído, gente, fala pouco. Então eles falaram: evidentemente, é óbvio que é assim. E qual que é o fim e objetivo da reencarnação? E aí os espíritos respondem na 167: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Ou seja, temos que experimentar diversas vidas, temos que passar pelos diversos países, diversas cidades, conviver com as diversas pessoas para evoluirmos, para acordarmos o nosso psiquismo espiritual e para também, gente, nos colocarmos no lugar do outro, porque a gente compreende a dor do outro quando a gente vivencia ela. Muitas vezes a gente está julgando, a gente está apontando o dedo, mas a gente nunca passou por aquela dor, a gente nunca passou por aquela experiência. Então, temos que ter cuidado para não julgar, como diz o nosso Cristo, e também para perdoarmos os nossos inimigos enquanto ainda estamos a caminho com Ele, porque a reencarnação chega de forma que a gente nem espera e aí a gente vai para o plano espiritual, tem que recomeçar às vezes o mesmo processo que a gente poderia já ter se libertado. É claro que você vai ter que reencarnar de novo, mas quanto mais você trabalhar, mais perdoar, mais amar aqui nessa encarnação, você vai ter um melhor aproveitamento disso para o plano espiritual e para as próximas reencarnações também, beleza? Muito obrigado quem acompanhou até aqui, Deus os abençoe, até a próxima reflexão.